Ele se ajoelhou apaixonado diante dela. "Case comigo", Eduardo sussurrou. Cíntia mal podia acreditar. Meses atrás, ela estava sendo chantageada, desesperada, sozinha. Como chegou até ali? Como uma professora humilde conquistou o coração do empresário mais frio da cidade? E mais importante, o que a ex-noiva dele fará quando descobrir? Esta é a história de Cíntia, uma mulher que perdeu tudo, mas encontrou muito mais. Uma história de traição, chantagem e um amor que ninguém esperava. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai te fazer chorar, vai te fazer torcer e vai te lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Vamos começar do início, quando tudo desmoronou. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. A campainha da escola soou pelo corredor vazio, ecoando como um suspiro de alívio no fim de mais um dia exaustivo. Cíntia ajeitou os últimos cadernos sobre a mesa, seus dedos delicados tremendo levemente, não de cansaço, mas da preocupação constante que carregava como um fardo invisível. Aos 38 anos, ela havia dedicado sua vida inteira a duas coisas: ensinar crianças e criar Carlos, seu irmão mais novo. 15 anos haviam se passado desde aquela noite horrível em que o telefonema mudou tudo. O acidente, seus pais e um menino de apenas 10 anos que acordou órfão, com apenas uma irmã para ampará-lo. "Professora Cíntia!" A voz aguda de Maria ecoou pela sala. A menina de 10 anos correu até ela, os cachos despenteados e os olhos brilhantes. "A senhora pode me ajudar com o dever de casa amanhã, por favor?" Cíntia sorriu, aquele sorriso gentil que acalmava até os alunos mais agitados. Maria era especial, carente de atenção, rebelde com todos, mas com ela se transformava em uma menina doce e obediente. "Claro, querida, pode contar comigo." Do lado de fora da sala, um homem alto observava pela janela. Eduardo tinha 45 anos, ombros largos, terno impecável e uma expressão fria que afastava qualquer tentativa de aproximação. Ele via a filha sorrir para aquela professora de um jeito que nunca sorria para ele, uma pontada de algo que não conseguia nomear. Inveja? Remorso? Atravessou seu peito. Quando Cíntia saiu da escola, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Ela caminhou pelas ruas do bairro modesto onde morava, cumprimentando vizinhos, carregando sua bolsa surrada e seus sonhos adiados. Havia desistido do mestrado, de viajar, tudo por Carlos. Ao abrir a porta do pequeno apartamento, encontrou o vazio esperado. Carlos não estava em casa, novamente. Ela suspirou fundo, sentindo o peso familiar da solidão apertar seu peito. Preparou o jantar sozinha, comeu sozinha e adormeceu no sofá esperando o irmão que só chegaria de madrugada. O telefone tocou às 11 da noite, arrancando-a de um sono inquieto. "Cíntia?" A voz rouca e nervosa de Carlos a fez sentar ereta. Eu fiz uma besteira." O coração dela disparou. "O que aconteceu?" "Briguei no restaurante, quebrei muita coisa. O Gerson está furioso e disse que vou ter que pagar tudo." A voz dele falhou. "É muito dinheiro. Eu não tenho como..." As mãos de Cíntia tremeram ao segurar o telefone. Mais uma vez. Sempre mais uma vez. Quantas vezes ela precisaria salvá-lo? Quantas vezes precisaria sacrificar tudo? "Quanto?" Ela sussurrou, já sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. 15 mil. O mundo girou. 15 mil reais. Ela não tinha nem metade disso. Trabalhava há anos, economizava cada centavo. E mesmo assim... "Eu vou resolver, Carlos. Volte para casa. Vamos conversar." Quando desligou, Cíntia deixou as lágrimas finalmente caírem. Sozinha naquela sala pequena, ela se permitiu um momento de fraqueza. Apenas um. Porque pela manhã precisaria ser forte novamente. Precisaria encontrar uma solução. Mas o que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em uma mansão luxuosa, um homem frio e distante também não conseguia dormir, pensando na professora que sua filha amava e em uma ideia que poderia mudar tudo. Será que Cíntia encontrará uma saída para essa dívida impossível? E o que Eduardo está planejando?
A manhã chegou pesada como chumbo. Cíntia mal havia dormido. Seus olhos inchados denunciavam a noite de lágrimas e insônia. Carlos havia voltado para casa nas primeiras horas da madrugada, cabisbaixo e silencioso, trancando-se no quarto sem coragem de enfrentá-la. Ela preparou o café mecanicamente, as mãos ainda tremendo. 15 mil reais. Como conseguiria esse dinheiro? Seu salário mal cobria as contas do mês. Não tinha nada de valor para vender. Nenhuma economia significativa, nenhum familiar a quem recorrer. Cíntia, eu sinto muito. Carlos apareceu na porta da cozinha, os olhos vermelhos. Aos 25 anos, ele ainda parecia aquele menino perdido de 10 anos. Eu estraguei tudo de novo. Nós vamos encontrar um jeito, ela disse, forçando firmeza na voz. Sempre encontramos. Mas dessa vez, ela não tinha certeza. Na escola, Cíntia tentou manter a normalidade, mas sua mente estava distante. Durante a aula, observou Maria rabiscando no caderno, a menina ocasionalmente olhando para a porta, como se esperasse alguém que nunca chegava. Maria, está tudo bem? Cíntia perguntou suavemente durante o intervalo. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Papai disse que talvez eu vá para um colégio interno, longe daqui. Eu não quero ir, professora. Eu não quero ficar longe da senhora. Antes que Cíntia pudesse responder, a diretora apareceu na porta. Professora Cíntia, o senhor Eduardo Queiroz está na diretoria. Ele pediu para falar com a senhora. O coração de Cíntia acelerou. Eduardo Queiroz, o pai de Maria, o empresário bem-sucedido que ela só conhecia de longe, sempre apressado nas raras vezes que buscava a filha. A diretoria parecia menor com Eduardo ali dentro. Ele estava de pé, as mãos nos bolsos da calça social, a postura impecável e o rosto indecifrável. Quando Cíntia entrou, ele a avaliou de cima a baixo, com aqueles olhos cinzentos e penetrantes. Senhorita Cíntia, ele começou, sua voz grave e autoritária. Vou ser direto. Preciso de seus serviços como tutora particular para minha filha. Período integral, moradia na minha casa, salário 3 vezes superior ao que recebe aqui. Cíntia piscou tentando processar. 3 vezes seu salário? Isso resolveria todos os seus problemas. Mas havia algo na forma como ele falava. Ele era autoritário, como se estivesse fazendo um favor, como se ela devesse agradecer de joelhos. Senhor Queiroz, eu... Não precisa responder agora, ele a interrompeu tirando um cartão do bolso. Pense com calma, mas preciso de uma resposta até amanhã. Maria precisa de disciplina e estrutura. Você parece ser a única pessoa capaz de controlá-la. A palavra controlar soou como um tapa. Cíntia sentiu algo ferver dentro dela, uma mistura de indignação e cansaço acumulado. Com todo o respeito, Sr. Queiroz, ela disse erguendo o queixo, Maria não precisa ser controlada. Ela precisa ser amada e compreendida. Precisa de um pai presente, não de uma babá cara. O silêncio que se seguiu foi gélido. Eduardo estreitou os olhos, claramente não acostumado a ser contrariado. Está recusando minha oferta? Estou recusando a forma, como o senhor a apresentou. Cíntia respondeu, surpreendendo-se com a própria coragem. Maria é uma criança maravilhosa que só quer atenção. Talvez o senhor devesse tentar dar isso a ela antes de terceirizar sua educação. Eduardo deu um passo à frente, a mandíbula tensa. A senhorita não sabe nada sobre minha vida ou sobre como crio minha filha. E o senhor não sabe nada sobre educação de verdade, Sr. Queiroz. Por um momento, eles se encararam. 2 mundos completamente diferentes, colidindo naquela pequena sala. Eduardo respirou fundo, claramente lutando para controlar a raiva. Boa tarde, senhorita Cíntia, ele disse friamente, virando-se para sair. Lamento ter desperdiçado meu tempo. Quando a porta se fechou, Cíntia desabou na cadeira, o coração disparado. O que ela havia acabado de fazer? Recusar a solução para todos os seus problemas por causa do orgulho? Por causa de princípios? Ela enterrou o rosto nas mãos, sentindo o peso da decisão. Mas naquele momento, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Cíntia, é o Gerson. Precisamos conversar sobre a dívida do seu irmão. Tenho uma proposta que pode interessar você. Venha ao restaurante hoje à noite. Não se atrase. Um arrepio percorreu sua espinha. Gerson.
O homem que a perseguia há meses com cantadas insistentes e olhares que a faziam se sentir suja. Agora, ele tinha o destino de Carlos e o dela nas mãos. O que Gerson quer de Cíntia? E Eduardo conseguirá esquecer aquela professora que ousou desafiá-lo. O restaurante estava fechado quando Cíntia chegou. As luzes fracas criavam sombras sinistras nas mesas vazias, e o silêncio pesado fazia cada passo dela ecoar no piso de madeira. Ela apertou a alça da bolsa, tentando controlar o tremor nas mãos. Gerson estava sentado em uma mesa ao fundo, um copo de uísque à sua frente e um sorriso predatório nos lábios. Aos 50 anos, ele era um homem de aparência comum, mas havia algo em seus olhos que sempre fizera Cíntia se sentir vulnerável, como se ele pudesse ver através de suas defesas. "Cíntia, que prazer", ele disse, fazendo um gesto para que ela se sentasse. "Pontual como sempre. Isso é uma qualidade que admiro em você." Ela permaneceu de pé. "Vamos direto ao assunto, Gerson. Quanto meu irmão deve?" "Até ontem eram R$15.300, mas hoje o valor já subiu para R$20.000. Ele respondeu calmamente, saboreando o uísque. Os equipamentos que ele destruiu eram novos. A cozinha ficou um caos. Tive que dispensar funcionários do turno para limpar a bagunça. Cíntia fechou os olhos por um momento. "Eu vou pagar. Só preciso de tempo. Posso fazer um acordo de pagamento mensal?" Gerson riu. Um som grave e desagradável. "Com seu salário de professora, levaria anos." "Não, querida, eu tenho uma proposta muito melhor." Ele se levantou, contornando a mesa lentamente, como um predador cercando sua presa. Cíntia deu um passo atrás, o coração disparado. "Namora comigo", ele disse simplesmente. "Você aceita ser minha namorada, e eu perdoo toda a dívida do Carlos." Simples assim. As palavras caíram como pedras sobre ela. Cíntia sentiu o estômago revirar, a bile subindo pela garganta. "Você está me chantageando." "Estou fazendo uma proposta de negócios", Gerson corrigiu, parando a poucos centímetros dela. "Você é bonita, educada, exatamente o tipo de mulher que eu quero ao meu lado. E eu posso dar a você e ao seu irmão uma vida confortável. Não vejo problema nisso." "Eu não gosto de você, Gerson." A voz dela saiu trêmula, mas firme. "Nunca vou gostar." "O amor vem com o tempo", ele sussurrou, erguendo a mão para tocar o rosto dela. Cíntia se afastou bruscamente. "Não me toque!" O sorriso de Gerson desapareceu, substituído por uma expressão fria. "Então seu irmão vai responder criminalmente. Vou processá-lo por danos materiais. Um rapaz com a ficha dele não vai se dar bem na justiça. Pode até pegar cadeia." As lágrimas queimaram nos olhos de Cíntia. Ela estava encurralada, sem saída, sufocando sob o peso daquela escolha impossível. Sacrificar-se ou abandonar Carlos às consequências de seus próprios erros? Eu preciso pensar", ela sussurrou. "Você tem até amanhã ao meio-dia", Gerson disse, voltando para sua mesa. "Depois disso vou à polícia. E Cíntia, não tente fugir ou esconder seu irmão. Eu tenho contatos em toda a cidade." Ela saiu do restaurante cambaleando, o ar da noite frio contra seu rosto molhado de lágrimas. Caminhou sem rumo pelas ruas, a mente um turbilhão de desespero e humilhação. Como havia chegado a esse ponto? Quantas vezes precisaria se sacrificar? Quando sua vida seria dela? O cartão que Eduardo havia lhe dado estava amassado no bolso. Ela o segurou com dedos trêmulos, lendo o endereço e o número de telefone. 3 vezes seu salário. Moradia. Uma saída. Mas a que custo? Trabalhar para aquele homem arrogante. Engolir o orgulho que a fizera recusá-lo horas atrás. Cíntia respirou fundo, lágrimas ainda escorrendo silenciosamente. Às vezes a coragem não era fazer a escolha certa, era fazer a única escolha possível. Com mãos trêmulas, ela discou o número. Eduardo atendeu no terceiro toque. "Alô? Senhor Queiroz", ela disse, a voz embargada. "É Cíntia. Eu aceito sua proposta, mas tenho uma condição." Houve uma pausa. Ela imaginou a surpresa dele do outro lado da linha. "Estou ouvindo. Preciso de 3 meses de salário adiantado, hoje." Outro silêncio, mais longo dessa vez. Quando Eduardo falou novamente, havia algo diferente em sua voz,
Curiosidade, talvez até preocupação. Por que você precisa desse dinheiro, Cíntia? E então, sem forças para mentir, sem orgulho para proteger, ela contou tudo. A briga de Carlos, a dívida, a chantagem de Gerson. Cada palavra era uma ferida aberta, cada confissão uma humilhação. Quando terminou, só havia silêncio do outro lado. Venha à minha casa amanhã às 8 da manhã, Eduardo disse finalmente, sua voz impossível de decifrar. Vamos conversar pessoalmente. E Cíntia, não faça nada. Até falarmos, prometa-me isso. Ela fechou os olhos. Eu prometo. Eduardo tem um plano que mudará tudo, mas Cíntia conseguirá confiar nele. A mansão dos Queiroz era ainda mais imponente à luz do dia. Cíntia subiu os degraus de mármore com as pernas bambas, cada passo um esforço contra o orgulho ferido e o desespero que a consumia por dentro. Ela havia passado a noite em claro, alternando entre esperança e vergonha. A porta se abriu antes que ela tocasse a campainha. Eduardo estava ali, vestido, casualmente com calças escuras e uma camisa branca, as mangas dobradas até os cotovelos. Sem o terno formal, ele parecia menos intimidador, quase humano. Entre, ele disse, fazendo um gesto para o interior luxuoso. Cíntia entrou, seus olhos percorrendo rapidamente o hall de entrada com seu lustre de cristal, o piso reluzente e as escadarias elegantes. Era um mundo completamente diferente do seu apartamento apertado. Café? Eduardo ofereceu, guiando-a até um escritório espaçoso com estantes de livros e uma mesa imponente de mogno. Não, obrigada. Ela permaneceu de pé, rígida, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Senhor Queiroz, sobre o adiantamento... Sente-se, Cíntia. Não foi um pedido, mas também não foi uma ordem. Havia algo gentil em sua voz que a fez obedecer. Eduardo se acomodou atrás da mesa, os dedos entrelaçados, estudando-a com aqueles olhos cinzentos penetrantes. Eu vou lhe dar o adiantamento. Os 3 meses de salário, como pediu. O alívio inundou Cíntia como uma onda quase a derrubando. Obrigada, Mas ele a interrompeu erguendo uma mão. Com uma condição. Antes de você pagar essa dívida, quero conversar com seu irmão. Sozinho. Cíntia franziu a testa. Por quê? Porque... Eduardo se recostou na cadeira. Você está salvando-o de novo, e enquanto continuar fazendo isso, ele nunca aprenderá. As palavras cortaram fundo. Cíntia abriu a boca para protestar, mas algo na expressão dele a fez parar. Não havia crueldade ali. Havia compreensão. Como se ele soubesse exatamente o peso que ela carregava. Eu só quero que meu irmão fique bem, ela sussurrou. Eu sei, mas às vezes, ajudar demais é a pior forma de amor. Silêncio pesado preencheu o escritório. Cíntia mordeu o lábio, lágrimas ameaçando cair novamente. Eduardo estava certo. Ela sabia que estava. Carlos nunca mudaria enquanto ela estivesse ali para aparar todas as suas quedas. Está bem, ela concordou finalmente. Você pode falar com ele. Eduardo assentiu, pegando o telefone. Mande-o vir aqui. Hoje à tarde, se possível. Carlos chegou às 3 da tarde, relutante e desconfiado. Cíntia esperava na sala de estar, mordendo as unhas enquanto ouvia as vozes abafadas vindas do escritório. A conversa durou quase 1 hora, tempo suficiente para ela imaginar 1000 cenários diferentes. Quando a porta finalmente se abriu, Carlos saiu primeiro, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Ele olhou para Cíntia, algo diferente em sua expressão. Medo? Arrependimento? Irmã, ele disse. A voz rouca, eu vou aceitar o que ele ofereceu. O que ele ofereceu? Cíntia se levantou confusa. Eduardo apareceu atrás de Carlos, as mãos nos bolsos. Eu ofereci a Carlos um emprego em uma filial da minha empresa em Belo Horizonte. 6 meses de contrato, com moradia e salário suficiente para ele começar de novo. Longe daqui, longe das más influências. Cíntia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Belo Horizonte? Mas isso é... Longe, Carlos completou, limpando os olhos. Eu sei, Cíntia, mas eu preciso disso. Preciso sair daqui. Preciso parar de destruir sua vida. As lágrimas finalmente caíram, quentes e pesadas. Cíntia abraçou o irmão, sentindo-o tremer contra ela.
Eram apenas eles dois desde que o mundo desabou 15 anos atrás. Como ela sobreviveria sem ele? Eu vou sentir sua falta, ela sussurrou. Eu também, mas vou fazer dar certo dessa vez. Prometo. Quando Carlos saiu para arrumar as malas, ele partiria na manhã seguinte. Cíntia se virou para Eduardo, uma tempestade de emoções atravessando seu peito. Por que está fazendo isso? Ela perguntou a voz trêmula. Você nem me conhece. Eduardo a observou por um longo momento, algo indecifrado passando por seus olhos. Porque reconheço alguém que carrega o mundo nos ombros. E porque Maria precisa de você. Mas você não pode cuidar da minha filha se estiver sendo destruída por dentro, tentando salvar seu irmão. Cíntia não tinha palavras. Ela apenas assentiu, enxugando as lágrimas. O dinheiro será transferido para sua conta até amanhã. Eduardo continuou, voltando ao tom profissional. Você pode começar na segunda-feira. Seu quarto fica no segundo andar, ala leste. Maria ficará muito feliz. Na manhã seguinte, Cíntia abraçou Carlos no aeroporto, segurando-o até o último momento possível. Ligue sempre. E Carlos, faça isso por você, não por mim. Ele assentiu, os olhos brilhando. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Quando ele atravessou o portão de embarque, Cíntia sentiu algo se partir dentro dela, mas também algo se libertar. Era hora de começar de novo. Mas ao voltar para casa para fazer as malas, seu telefone tocou. Gerson. Sua hora acabou, Cíntia. Qual é sua resposta? Ela respirou fundo, encontrando coragem onde não sabia que existia. Minha resposta é não. A dívida será paga integralmente até amanhã. E Gerson, nunca mais se aproxime de mim ou do meu irmão. Ela desligou antes que ele pudesse responder, as mãos tremendo. Mas dessa vez não de medo, de liberdade. Cíntia está prestes a entrar em um mundo completamente novo. Mas quem é realmente Eduardo? E Silvia será um problema maior do que ela imagina. A mansão estava silenciosa quando Cíntia chegou na segunda-feira pela manhã, carregando 2 malas com tudo que possuía de valor. O mordomo, um senhor de aparência gentil chamado Augusto, a recebeu com um sorriso caloroso e a guiou pelas escadarias até seu quarto. A senhorita Maria está ansiosa para vê-la, ele disse, enquanto abria a porta de um cômodo espaçoso com janelas amplas que davam para o jardim. Mal conseguiu dormir ontem à noite. Cíntia entrou devagar, os olhos percorrendo o quarto que era maior que sua sala e quarto juntos. Uma cama king size com lençóis brancos imaculados, um closet embutido, uma escrivaninha de madeira nobre e até um pequeno sofá perto da janela. Era luxuoso demais, distante demais do seu mundo. É lindo, ela sussurrou, ainda processando que aquele seria seu novo lar. O senhor Eduardo pediu que a senhorita se instalasse primeiro. Augusto continuou. O café da manhã é servido às 7h30. As aulas com a senhorita Maria começam às 9h. Qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Quando ele saiu, Cíntia se sentou na beirada da cama, as mãos tremendo levemente. O que ela estava fazendo ali? Uma professora simples em uma mansão de milhões, contratada para educar a filha de um homem que ela mal conhecia. Cíntia! Um grito agudo a arrancou dos pensamentos. A porta se escancarou e Maria entrou correndo, jogando-se nos braços dela com força suficiente para quase derrubá-la. A menina cheirava a shampoo de morango e alegria pura. Você veio. Você realmente veio. Maria a abraçou com força, os olhos brilhando. Papai disse que você ia morar aqui e ser minha professora particular. Isso é verdade? Cíntia sorriu, sentindo o coração aquecer pela primeira vez em dias. É verdade, querida. Vamos passar muito tempo juntas agora. Melhor notícia do mundo. Maria pulou animada. Silvia disse que eu ia para o internato, mas agora não vou mais. É por causa de você. Ao ouvir o nome de Silvia, Cíntia sentiu um arrepio. Onde está seu pai? Trabalhando. Ele sempre está trabalhando. A alegria de Maria diminuiu um pouco, uma sombra passando por seu rosto. Mas ele prometeu que vai jantar em casa hoje, por causa de você. O dia passou em um turbilhão de novidades. Cíntia organizou seu quarto, conheceu os funcionários e planejou as aulas para Maria. A menina
Era inteligente, criativa, mas carente de atenção, especialmente de seu pai. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, Maria confidenciou durante o almoço, mexendo distraidamente no prato. Papai ficou muito triste. Acho que ele não sabe mais como ser feliz. As palavras tocaram Cíntia profundamente. Eduardo não era apenas um empresário frio, era um pai ferido, tentando sobreviver à perda. À noite, durante o jantar, Eduardo finalmente apareceu. Ele entrou na sala de jantar ainda de terno, o cansaço evidente em seus olhos, mas suavizou ao ver Maria correndo para abraçá-lo. Papai, a Cíntia me ensinou 3 músicas em inglês hoje. Quer ouvir? Claro, filha. Ele a ergueu no colo com facilidade e Cíntia viu um lampejo do pai amoroso escondido sob a armadura profissional. Durante o jantar, Maria não parou de falar, contando cada detalhe do dia. Eduardo ouvia atentamente, ocasionalmente lançando olhares para Cíntia, olhares que ela não conseguia decifrar. Maria, que tal ir escovar os dentes? Logo vou subir para ler uma história para você, Eduardo disse quando terminaram de comer. A menina saiu correndo, deixando-os sozinhos. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo não dito. Obrigado, Eduardo disse finalmente, a voz baixa. Não a vejo assim feliz há muito tempo. Ela é uma criança maravilhosa, Cíntia respondeu suavemente. Só precisava de alguém que prestasse atenção nela. Eduardo desviou o olhar, a mandíbula tensa. Eu sei que não sou um bom pai. Depois que minha esposa morreu, eu me perdi no trabalho. Era mais fácil do que lidar com a dor. Havia tanta honestidade naquelas palavras que Cíntia sentiu algo se mover em seu peito. Empatia, compreensão. Nunca é tarde para recomeçar, ela disse gentilmente. Maria ainda é pequena. Ela ainda precisa de você. Ele a olhou então. Realmente a olhou. E Cíntia viu algo brilhar naqueles olhos cinzentos. Vulnerabilidade. Esperança. Você acha que eu consigo? Eu acho que qualquer pai que pergunta isso já deu o primeiro passo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios de Eduardo. Você é diferente de todas as pessoas que já trabalharam aqui. Diferente como? Honesta, destemida. Ele fez uma pausa. No dia em que você me enfrentou na escola, fiquei furioso, mas também impressionado. Ninguém me fala a verdade assim. Cíntia sentiu o calor subir pelo rosto. Antes que pudesse responder, a voz de Maria ecoou do andar de cima. Papai, você prometeu uma história. Eduardo se levantou, mas hesitou antes de sair. Cíntia, obrigado por aceitar ficar. Não apenas por Maria, por nós. Ele saiu antes que ela pudesse processar as palavras, deixando-a sozinha na sala de jantar, com o coração batendo estranhamente rápido. Mais tarde, ao se preparar para dormir, Cíntia olhou pela janela para o jardim iluminado. Ela havia entrado naquela casa desesperada, quebrada, sem escolha. Mas talvez, apenas talvez, aquilo pudesse se tornar algo mais. Algo como um novo começo. Do outro lado da mansão, Eduardo também olhava pela janela de seu quarto, pensando na professora que havia invadido sua vida ordenada e começado a desmantelar seus muros cuidadosamente construídos. A paz não durará muito. Silvia está voltando, e ela não está feliz com a nova moradora da mansão. O primeiro mês passou como um sonho. Maria florescia sob os cuidados de Cíntia. Suas notas melhoraram, suas birras diminuíram, e pela primeira vez em anos, a mansão dos Queiroz era preenchida por risadas infantis. Mas o mais surpreendente era Eduardo. Seguindo o conselho de Cíntia, ele começou a chegar mais cedo do trabalho, apenas 15 minutos no início, para jantar com Maria, perguntar sobre seu dia. Depois, meia hora para ajudá-la com o dever de casa. E então, milagrosamente, 1 hora inteira para brincar com a filha no jardim antes de dormir. Cíntia observava de longe, o coração aquecendo cada vez que via pai e filha rindo juntos. Eduardo era diferente com Maria agora, mais leve, mais presente. Os muros ao redor dele começavam a desmoronar. Cíntia, olha! Maria gritou uma tarde enquanto Eduardo a empurrava no balanço. Papai está me empurrando bem alto. Estou vendo, querida. Segure firme. Eduardo olhou para Cíntia por cima do ombro e algo passou entre eles. Um momento de cumplicidade, de gratidão silenciosa.
Seus olhos se demoraram um segundo a mais do que o necessário, e Cíntia sentiu o calor subir pelo rosto. Ela desviou o olhar rapidamente. Não, ela não podia pensar nele assim. Eduardo era seu empregador, nada mais. Mas à noite, quando estava sozinha em seu quarto, era difícil esquecer a forma como ele sorria para a filha. Como suas mãos eram gentis quando carregava Maria para a cama. Como sua voz ficava mais suave quando ele agradecia a Cíntia por mais um dia bem-sucedido. Pare com isso, ela sussurrou para si mesma, enterrando o rosto no travesseiro. Você está aqui para trabalhar, nada mais. A tranquilidade acabou em uma sexta-feira à tarde. Cíntia estava na biblioteca com Maria, lendo um livro de contos de fadas, quando ouviram o barulho da porta da frente se abrindo. Passos de salto alto ecoaram pelo hall de entrada. Eduardo, querido, onde você está? A voz era aguda, petulante. Maria se encolheu, seu rosto se fechando instantaneamente. É a Sílvia, ela sussurrou, com o mesmo tom que usaria para anunciar uma tempestade. Cíntia nunca havia conhecido Sílvia pessoalmente. Apenas a vira em fotos espalhadas pela casa. Uma mulher bonita de 30 anos, sempre impecavelmente vestida, sempre com um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, ela disse, o sorriso se tornando afiado como uma lâmina. Você deve ser a professora. Cíntia se levantou, mantendo a postura ereta. Sou Cíntia, é um prazer conhecê-la. Sílvia a examinou de cima a baixo, não se dando ao trabalho de disfarçar o desdém. Então Eduardo decidiu trazer mais uma funcionária para morar aqui. Que conveniente. O tom deixava claro que ela não achava nada conveniente. Sílvia, Maria disse baixinho, se escondendo atrás de Cíntia. A gente estava lendo. Estava, é. Que adorável. Sílvia se aproximou, seus olhos frios fixos na menina. Maria, querida, vá para seu quarto. Preciso conversar com sua professora. Mas agora, Maria. A menina olhou para Cíntia, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Cíntia assentiu gentilmente, dando-lhe permissão silenciosa para obedecer. Quando Maria saiu, fechando a porta atrás de si, a atmosfera na biblioteca ficou gelada. Vamos ser diretas, Sílvia disse cruzando os braços. Eu sei exatamente o que você está fazendo. Perdão? Cíntia franziu a testa. Não se faça de inocente. Uma professora bonita, humilde, que convenientemente precisa de dinheiro, morando na mesma casa que um viúvo rico e solitário. Sílvia riu, um som áspero. Você acha que sou idiota? A acusação atingiu Cíntia como um tapa. Eu estou aqui para educar Maria. Nada mais. Claro que está. Sílvia se aproximou, seu perfume enjoativo, invadindo o espaço de Cíntia. Mas deixe-me ser clara. Eduardo é meu. Vamos nos casar em 6 meses, e quando isso acontecer, a primeira coisa que farei é despedir você e colocar aquela pirralha mimada no internato onde ela deveria estar. Cíntia sentiu a raiva ferver em suas veias. Não fale assim de Maria. Vou falar como quiser. Ela não é minha filha. Graças a Deus. Sílvia revirou os olhos. E quanto a você, querida professora, sugiro que não se iluda. Eduardo pode estar brincando de pai, presente agora, mas logo ele voltará ao normal. E você? Será apenas mais uma funcionária que ele demitirá. Antes que Cíntia pudesse responder, a porta se abriu novamente. Eduardo estava ali, ainda de terno, a pasta na mão e uma expressão furiosa no rosto. Sílvia, ele disse, a voz perigosamente baixa, o que você está fazendo aqui? Sílvia se recompôs instantaneamente, o sorriso falso voltando ao rosto. Querido, vim te visitar. Faz dias que não nos vemos. Eu estava em reunião. Eduardo entrou, seus olhos indo de Sílvia para Cíntia, notando a tensão palpável. Cíntia, está tudo bem? Está, ela mentiu, forçando um sorriso. Mas Eduardo não era tolo. Ele viu a forma como Cíntia evitava seu olhar, a forma como Sílvia se posicionava territorialmente ao lado dele. Sílvia, preciso falar com você. No meu escritório. Agora. O tom não deixava espaço para argumentos. Sílvia piscou, surpresa, mas manteve a compostura. Claro, querido. Antes de sair,
Ela lançou um último olhar venenoso para Cíntia, um aviso silencioso. Quando ficou sozinha, Cíntia se sentou pesadamente na poltrona, as pernas bambas. As palavras de Sílvia ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida que ela não queria regar. Será que ela estava se iludindo? Será que Eduardo realmente via algum valor nela além de seu trabalho? E por que essa pergunta doía tanto? No escritório, Eduardo fechou a porta com força controlada. O que você disse para Cíntia? Sílvia piscou inocentemente. Nada demais. Apenas deixei claro qual é o lugar dela nesta casa. O lugar dela, Eduardo repetiu lentamente, a raiva crescendo, é educar minha filha, algo que você nunca se importou em fazer. Porque não é meu trabalho. Eu sou sua noiva, não uma babá. Você é minha noiva que acabou de humilhar uma funcionária na minha casa. Eduardo cruzou os braços. E descobri algo interessante hoje. Você matriculou Maria no internato, sem minha autorização. O rosto de Sílvia empalideceu. Eu estava apenas tomando decisões sobre minha filha sem me consultar. Ele deu um passo à frente, os olhos frios. Sílvia, acho que precisamos conversar sobre nosso relacionamento. O noivado de Eduardo está por um fio. E Cíntia, sem saber, está no centro de uma tempestade prestes a explodir. Cíntia não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Sílvia ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Professora bonita, se iludindo. Apenas mais uma funcionária. Ela se virou na cama pela 1000ª vez, observando a lua cheia através da janela. Será que ela estava começando a sentir algo por Eduardo? Não podia ser. Era apenas gratidão. Admiração pelo homem que a salvara de Gerson, que dera uma chance a Carlos, que estava se esforçando tanto para ser um pai melhor. Mas então, por que seu coração disparava cada vez que ele sorria? Por que ela esperava ansiosamente pelos jantares em família? Por que o simples toque acidental de suas mãos, ao passar um livro, fazia sua pele formigar? Pare, ela sussurrou, para o teto. Você está aqui para trabalhar. Ele tem uma noiva. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Augusto informou que Eduardo havia saído cedo para o escritório e que Sílvia havia partido ontem à noite visivelmente irritada. Eles brigaram? Cíntia perguntou antes de conseguir se conter. Augusto a olhou com seus olhos gentis e sábios. O senhor Eduardo estava muito alterado. Nunca o vi assim. Seja lá o que a senhorita Sílvia disse para você, ele não gostou nada. Cíntia sentiu algo aquecer em seu peito. Esperança? Alívio? Mas rapidamente o empurrou para baixo. Não era da sua conta. Ela era apenas a professora. Maria apareceu para o café da manhã com os olhos inchados. Eu ouvi eles brigando ontem à noite, ela confessou mexendo no cereal. Papai estava muito bravo com a Sílvia. Eu fico feliz, a menina continuou, erguendo os olhos para Cíntia. A Sílvia é má. Ela nunca gosta de mim. Mas você gosta. E papai também gosta de você. Cíntia sentiu o coração acelerar perigosamente. Querida, seu pai apenas... Eu vejo como ele olha para você, Maria disse com a sabedoria assustadora das crianças. É diferente. Como o príncipe olha para a princesa nas histórias que você lê para mim. Antes que Cíntia pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Preciso falar com você. Por favor, venha ao meu escritório. As horas que se seguiram foram torturantes. Cíntia tentou se concentrar nas aulas com Maria, mas sua mente estava em outro lugar. O que ele queria? Será que Sílvia havia convencido Eduardo a despedi-la? Será que ela havia ultrapassado algum limite invisível? Às 3:00, ela bateu na porta do escritório, as mãos suadas e o coração na garganta. Entre, a voz grave de Eduardo respondeu. Ele estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, olhando para o jardim. Quando se virou, Cíntia viu cansaço em seus olhos, mas também determinação. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, sentando-se na beirada da poltrona, rígida como uma tábua. Eduardo respirou fundo. Primeiro, quero me desculpar pelo comportamento de Sílvia ontem. Augusto me contou o que aconteceu depois que eu cheguei. O que ela disse para você antes de eu entrar? Cíntia hesitou. Não é importante. Para mim é. Ele se sentou atrás da mesa, seus olhos fixos nela. Por favor, Cíntia, eu preciso saber. E então,
Com a voz trêmula, ela contou. Cada palavra venenosa, cada acusação, cada ameaça. Quando terminou, viu a mandíbula de Eduardo tensa, os nós dos dedos brancos ao apertar os braços da cadeira. Ela não tinha o direito, ele disse, a voz baixa e controlada. Nada do que ela disse é verdade. Você não é apenas uma funcionária. Você salvou minha filha, salvou a mim. Cíntia piscou surpresa. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Eduardo se levantou, contornando a mesa até ficar de pé diante dela. Você me mostrou que eu estava falhando como pai, que eu estava deixando o medo, que a dor me transformarem em alguém que eu não queria ser. Maria está feliz pela primeira vez em anos, e eu estou começando a lembrar como é viver, não apenas sobreviver. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Cíntia não conseguia respirar. Não conseguia pensar além da proximidade dele, do cheiro de sua colônia, da intensidade em seus olhos. Terminei meu noivado com Silvia ontem à noite, Eduardo disse, e o mundo de Cíntia parou. Deveria ter feito isso há muito tempo. Nosso relacionamento era uma conveniência, não um amor. Ela nunca se importou com Maria, nunca se importou comigo de verdade. Só queria o status, o dinheiro, a posição social. Eduardo, Cíntia sussurrou, sem saber o que dizer. Há algo mais que preciso te contar. Nos últimos 2 meses algo mudou. Eu mudei. E não foi apenas por causa de Maria. Cíntia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não diga isso, por favor. Por quê? Ele pegou a mão dela gentilmente, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Por que não posso dizer a verdade? Que acordo todas as manhãs ansioso para ver seu sorriso. Que os jantares em família são os melhores momentos do meu dia. Que quando você ri, algo dentro de mim que estava morto há 5 anos volta à vida. Por quê? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Porque eu sou apenas a professora. Porque você é meu patrão. Porque isso não deveria estar acontecendo. E se eu não quiser que você seja apenas a professora? Ele levantou a mão livre, enxugando uma lágrima do rosto dela com o polegar. E se eu quiser mais? Cíntia fechou os olhos, lutando contra o que sentia, contra o que queria desesperadamente. Silvia estava certa. Eu não pertenço a este mundo. Eu sou... Você é a mulher mais forte que já conheci. Eduardo a interrompeu. Você criou seu irmão sozinha, sacrificou seus sonhos, enfrentou chantagem para protegê-lo e mesmo assim manteve sua dignidade, sua bondade. Você é extraordinária, Cíntia. E eu... Ele hesitou. Vulnerabilidade crua em seu rosto. Eu estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Cíntia podia ouvir seu próprio coração batendo descontroladamente. Sentir a mão dele quente contra a sua. Ver a esperança e o medo lutando em seus olhos. Eduardo, ela finalmente sussurrou. Eu não sei se isso é certo. Se é sensato. Eu também não, ele admitiu, um sorriso triste tocando seus lábios. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu quero arriscar, quero sentir, quero viver. Ele apertou a mão dela. Mas apenas se você quiser isso também. Não vou forçar nada. Se você quiser que isso continue sendo apenas profissional, eu respeitarei. Você continuará sendo a professora de Maria, e eu manterei distância. Cíntia olhou para aquele homem, o empresário frio que se tornara um pai amoroso, o viúvo ferido que estava aprendendo a sorrir novamente, e percebeu que já havia tomado sua decisão semanas atrás, quando seu coração começou a acelerar com cada olhar dele. Eu também, ela sussurrou, mal conseguindo acreditar em suas próprias palavras. Eu também estou me apaixonando por você. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi como o sol rompendo através de nuvens de tempestade. Ele se levantou, puxando-a para ficar de pé, seus rostos a poucos centímetros de distância. Então podemos tentar? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Devagar, sem pressão, apenas ver onde isso nos leva. Cíntia assentiu, incapaz de falar, o coração transbordando. E quando Eduardo a puxou para um abraço, envolvendo-a em seus braços fortes, Cíntia finalmente se permitiu acreditar. Talvez, apenas talvez, ela merecesse esse recomeço.
Mas Silvia não é o tipo de mulher que aceita perder. E sua vingança está apenas começando. As semanas seguintes foram como viver em um sonho. Eduardo e Cíntia tomaram as coisas devagar, jantares em família que se estendiam por horas, conversas profundas após Maria dormir, olhares que diziam mais do que palavras jamais poderiam. Ele a cortejava com paciência, respeitando seus limites, mostrando dia após dia que seus sentimentos eram reais. Maria estava radiante. "Vocês vão namorar?" Ela perguntou uma manhã durante o café, os olhos brilhando de esperança. Eduardo e Cíntia trocaram um olhar. Ele estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela. Se sua professora aceitar, sim. Cíntia sentiu as lágrimas queimarem. Ela havia construído muros ao redor de seu coração há tanto tempo. Muros de responsabilidade, sacrifício e medo. Mas Eduardo, com sua paciência e gentileza, os estava derrubando tijolo por tijolo. "Eu aceito", ela sussurrou. Maria gritou de alegria, pulando da cadeira para abraçar os dois. E naquele momento, na luz dourada da manhã, Cíntia sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não apenas de sobreviver, mas de ser feliz. O convite chegou em uma tarde de quinta-feira, um envelope de papel timbrado com o selo do clube empresarial. Eduardo o abriu durante o jantar, seus olhos percorrendo rapidamente o conteúdo. "É o baile anual de gala", ele explicou. "Acontece todo ano, todos os empresários da cidade comparecem. Eu costumo ir." Ele olhou para Cíntia, hesitante. "Gostaria de ir comigo?" "Como meu par?" Cíntia sentiu o estômago dar um nó. Um baile da alta sociedade. Ela, uma simples professora, entre magnatas e socialites. "Eduardo, eu não sei se..." "Por favor", ele disse, pegando sua mão. "Quero te apresentar ao meu mundo. Não como minha funcionária, mas como a mulher que estou namorando. A mulher que amo." A palavra amo ficou suspensa no ar entre eles. Era a primeira vez que ele dizia assim, tão claramente. Cíntia sentiu o coração transbordar. "Eu também te amo." Ela sussurrou de volta, e o sorriso dele iluminou todo o ambiente. "Então você vai?" Ela respirou fundo, reunindo coragem. "Vou." O dia do baile chegou rápido demais. Cíntia estava nervosa, as mãos tremendo enquanto se arrumava. Eduardo havia insistido em pagar um vestido novo, uma peça elegante azul que realçava sua silhueta e fazia seus olhos brilharem. Uma maquiadora profissional veio até a mansão para ajudá-la, e quando Cíntia finalmente se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. "Você está linda", Maria disse, maravilhada, tocando delicadamente o vestido. Como uma princesa de verdade. Quando Cíntia desceu as escadarias, Eduardo a esperava no hall, impecável em um smoking preto. Mas quando seus olhos pousaram nela, ele ficou imóvel, a respiração presa. "Cíntia", ele sussurrou estendendo a mão. "Você está deslumbrante." Ela corou aceitando sua mão. "Você também está muito bonito." No caminho para o clube, Eduardo notou seu nervosismo. "Ei", ele disse gentilmente, apertando sua mão. "Você não precisa impressionar ninguém. Você já impressionou a única pessoa que importa, a mim." As palavras aqueceram seu coração, mas não dissiparam completamente o medo. O que aquelas pessoas pensariam dela? Uma professora primária namorando um dos empresários mais ricos da cidade? O salão de gala era deslumbrante. Lustres de cristal, música ao vivo, pessoas impecavelmente vestidas circulando com taças de champanhe. Cíntia sentiu todos os olhares se voltarem para eles quando entraram, os sussurros começando imediatamente. "É ela? Quem é aquela com Eduardo Queiroz? Não é a Silvia?" Eduardo manteve a mão firme nas costas dela, guiando-a pelo salão com confiança. Ele a apresentou aos colegas empresários, aos sócios, aos amigos, e para cada um dizia com orgulho: "Esta é Cíntia, minha namorada." A noite estava indo surpreendentemente bem até que Cíntia foi ao banheiro. Ela estava retocando o batom quando a porta se abriu e 3 mulheres entraram, todas em vestidos de grife, joias cintilantes e sorrisos frios. E no centro delas estava Silvia. Bem, Silvia disse, os olhos percorrendo Cíntia com desdém mal disfarçado. A professora se fantasiou de gente importante.
Cíntia sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Sílvia. Não. Acredito que Eduardo realmente a trouxe aqui. Uma das outras mulheres riu venenosa. Para o baile mais importante do ano, que constrangimento. Constrangimento para quem? Cíntia se virou, encarando-as diretamente. Ela estava cansada de se sentir inferior, cansada de abaixar a cabeça. Para ele ou para vocês? Sílvia deu um passo à frente, os olhos brilhando com malícia. Você acha mesmo que pertence a este mundo? Olhe para você. Vestido emprestado, maquiagem exagerada, tentando desesperadamente se encaixar. Mas não importa o quanto tente, você sempre será a professorinha pobre que precisou de caridade. As palavras foram projetadas para ferir, para humilhar. E meses atrás teriam funcionado. Cíntia teria baixado a cabeça, teria fugido envergonhada. Mas ela não era mais aquela mulher frágil. Você está certa, Cíntia disse calmamente, surpreendendo até a si mesma. Eu não pertenço a este mundo de aparências e falsidade. Mas sabe o que eu tenho que você nunca terá? Sílvia estreitou os olhos. O quê? Eduardo, de verdade. Cíntia deu um passo à frente, sua voz firme e clara. Não o dinheiro dele, não o status, mas o homem, o pai dedicado, o parceiro gentil, o ser humano real por trás da fortuna. E ele me escolheu. Não porque sou rica ou importante, mas porque eu o vejo. Vejo ele e Maria, e os amo pelo que são, não pelo que têm. O silêncio no banheiro era absoluto. As outras mulheres olhavam boquiabertas, e Sílvia estava pálida de raiva. Você vai se arrepender disso, Sílvia sibilou. Não, Cíntia disse, virando-se para sair. A única coisa de que me arrependo é ter deixado que palavras de pessoas como vocês me machucassem por tanto tempo. Ela saiu do banheiro de cabeça erguida, o coração batendo forte, mas não de medo, de força, de convicção. Eduardo a esperava perto da pista de dança, preocupação em seus olhos. Está tudo bem, você demorou e eu... Está tudo perfeito, ela disse, sorrindo genuinamente. Vamos dançar? Ele a puxou para a pista, envolvendo-a em seus braços. Enquanto giravam ao som da música, Cíntia viu Sílvia observando do canto do salão, o rosto contorcido de inveja e raiva, mas não importava mais. Nada daquilo importava. Sabe, Eduardo sussurrou em seu ouvido, você é a mulher mais incrível que já conheci. Eu estava justamente pensando a mesma coisa sobre você, ela brincou, fazendo-o rir. Quando a música diminuiu, Eduardo parou de dançar, suas mãos segurando o rosto dela gentilmente. Cíntia, eu te amo. Na frente de todas essas pessoas, de todo esse mundo que você acha que não pertence, eu quero que todos saibam, você é minha. E eu sou seu. E então, ali mesmo no meio da pista de dança, sob os olhares de todos, Eduardo Queiroz beijou Cíntia. Foi um beijo que dizia tudo: promessa, paixão, escolha. Um beijo que não se importava com status ou dinheiro ou o que outros pensavam. Um beijo de amor verdadeiro. Vamos para casa? Ele sussurrou. Vamos, ela concordou. E de mãos dadas, eles deixaram o baile, deixaram os olhares e os julgamentos para trás. Porque finalmente, depois de tanto tempo, os dois haviam encontrado seu verdadeiro lar, um no outro. O amor venceu, mas Sílvia não desistirá facilmente. Uma última ameaça paira sobre a felicidade deles. A manhã seguinte ao baile amanheceu radiante. Cíntia acordou com o sol entrando pela janela e o som de risadas vindas do jardim. Ela se aproximou da janela e viu Eduardo correndo atrás de Maria, os dois rindo enquanto brincavam de pegar. Seu coração se encheu de uma emoção tão intensa que por um momento ela não conseguiu respirar. Aquilo era real. Aquela família imperfeita e remendada era dela agora. Ela não era mais apenas a professora, era parte daquele quadro, daquela vida. Cíntia! Maria gritou ao vê-la na janela. Desce! Vamos tomar café da manhã no jardim. Meia hora depois, os três estavam sentados sob uma pérgola coberta de flores, compartilhando panquecas e suco de laranja. Maria não parava de falar sobre os planos para o NI. Dias-me queria ir ao parque, depois à livraria, talvez assistir um filme à noite. E podemos fazer pipoca? Ela perguntou animada. E ver um filme dos três juntos? Claro, princesa, Eduardo disse,
bagunçando carinhosamente os cabelos da filha. Então seus olhos encontraram os de Cíntia, e algo passou entre eles. Contentamento, promessa silenciosa de dias como aquele se repetindo infinitamente. Mas a paz durou pouco. Augusto apareceu no jardim, o rosto incomumente sério. Senhor Eduardo, há alguém na porta. Insiste em falar com o senhor, é urgente. Eduardo franziu a testa. Quem é? A senhorita Sílvia. E ela trouxe companhia. O clima mudou instantaneamente. Eduardo trocou um olhar preocupado com Cíntia antes de se levantar. Fique aqui com Maria, já volto. Mas Cíntia não conseguiu ficar parada. Algo em seu instinto gritava perigo. Ela pediu para Augusto levar Maria para dentro e seguiu Eduardo até a entrada. Sílvia estava no hall e não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem de terno cinza, que Cíntia reconheceu imediatamente, seu estômago afundando. Gerson. Eduardo, querido, Sílvia disse com um sorriso venenoso. Que bom que você veio. Temos assuntos a tratar. Eduardo cruzou os braços. Não temos nada para conversar, Sílvia. Pedi que não voltasse aqui. Ah, mas eu acho que vai querer ouvir o que meu amigo Gerson tem a dizer. Ela fez um gesto teatral para o homem ao seu lado. Ele tem informações muito interessantes sobre sua querida namorada. Cíntia sentiu o sangue gelar. Gerson a olhou com um sorriso satisfeito, aquele mesmo olhar predatório que a assombrara por meses. Senhor Queiroz, Gerson começou, fingindo cortesia. Acho que você deveria saber com que tipo de mulher está se envolvendo. Cíntia aqui me devia uma quantia considerável de dinheiro. E quando não pôde pagar, ofereceu algo mais. Pessoal como forma de pagamento. Cíntia sentiu o mundo girar. Isso é mentira. É mesmo? Gerson tirou papéis do bolso. Tenho aqui mensagens, comprovantes. Sua namoradinha estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar aquele irmão vagabundo dela. Ele está mentindo. Cíntia se virou para Eduardo desesperada. Eduardo, você sabe o que aconteceu. Gerson me chantageou, mas eu nunca... Ela veio ao meu restaurante. Gerson continuou, ignorando-a. Concordou em namorar comigo se eu perdoasse a dívida. Temos até testemunhas. E então, miraculosamente, ela conseguiu o dinheiro e sumiu. Me deixou no vácuo depois de me iludir. Sílvia deu um passo à frente, seus olhos brilhando com malícia. Vê, Eduardo, ela é uma oportunista. Usou Gerson e agora está usando você. Quantos homens ricos ela já manipulou com essa história de pobrezinha indefesa? Chega! A voz de Eduardo ecoou pelo hall, grave e autoritária. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Cíntia e os invasores. Vocês dois, saiam da minha casa. Agora. Gerson piscou, surpreso. Mas, senhor Queiroz, você apenas está tentando extorquir dinheiro e destruir a reputação de uma mulher honesta. Eduardo disse friamente. Eu sei muito bem o que aconteceu. Cíntia me contou tudo sobre sua chantagem nojenta, sobre como você se aproveitou da situação dela. E sabe o que eu fiz? Investiguei você. Foi a vez de Gerson empalidecer. Descobri coisas interessantes. Eduardo continuou, tirando seu próprio telefone do bolso. Sonegação fiscal, assédio moral a funcionários, 3 processos trabalhistas que você tentou abafar com dinheiro. Quer mesmo entrar em uma guerra comigo? Porque posso garantir que você não vai ganhar. Gerson abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Sílvia, percebendo que o plano estava desmoronando, tentou outra tática. Eduardo, por favor, ela disse, a voz adocicada. Sei que você acha que a ama, mas pense em Maria. Que exemplo você está dando à sua filha, trazendo uma mulher qualquer para dentro de casa? Cuidado, Eduardo a interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Cuidado com o que vai dizer sobre a mulher que amo. A mulher que você ama? Sílvia riu, histérica. Você a conhece há 2 meses. Nós estávamos noivos há 2 anos. Eu merecia ser a senhora Queiroz, não essa. Essa mulher extraordinária que me ensinou a ser pai novamente? Eduardo completou. Que salvou minha filha da solidão. Que teve coragem de me enfrentar quando todos apenas concordavam comigo. Sim, Sílvia, essa mulher. E ela é 1000 vezes mais digna de qualquer título do que você jamais será. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Cíntia.
Eduardo se virou para ela, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos. Eu confio em você, ele disse simplesmente. Completamente. Aquelas 4 palavras valiam mais do que 1000 declarações floridas. Vocês vão se arrepender, Silvia gritou, a compostura finalmente ruindo. Todos na cidade vão saber, vão ridicularizá-los, Não vão fazer nada, Eduardo interrompeu. Maria saiu de dentro da casa, pegou na mão de Cíntia e a outra mão segurou Eduardo. E naquele momento, Silvia finalmente compreendeu. Ela havia perdido. Não apenas Eduardo, mas qualquer chance de destruir o que eles haviam construído juntos. Vamos, Gerson, ela disse, a voz quebrada. Não há nada mais para nós aqui. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio que ficou era diferente. Não de tensão, mas de vitória, de sobrevivência. Eduardo puxou Cíntia e Maria para um abraço coletivo, os 3 juntos, finalmente completos. Acabou, ele sussurrou. Acabou de verdade. Cíntia fechou os olhos, deixando-se afundar no abraço, no amor, na certeza de que sim, finalmente acabara. As tempestades haviam passado e eles haviam vencido juntos. A família encontrou sua paz. Mas o que o futuro reserva para Eduardo, Cíntia e Maria? 6 meses haviam se passado desde aquele dia tenso no hall da mansão. O outono pintava o jardim com tons dourados e alaranjados, e uma brisa suave carregava o cheiro de folhas secas e possibilidades. Cíntia estava na cozinha, ajudando a preparar o jantar quando ouviu a campainha tocar. Seu coração deu um pulo. Ela sabia quem era. Havia esperado por esse momento durante meses. Eu atendo! Maria gritou, correndo para a porta. Quando ela voltou, trazia pela mão um jovem alto e musculoso, com cabelos escuros e olhos que brilhavam de um jeito que Cíntia não via há muito tempo. Carlos estava diferente, mais maduro, mais confiante, com os ombros eretos e um sorriso genuíno no rosto. Irmã, ele disse, abrindo os braços. Cíntia largou tudo e correu para abraçá-lo, as lágrimas já escorrendo. Carlos, você está tão diferente. Belo Horizonte me fez bem, ele disse, sua voz mais firme, mais segura. O trabalho é bom, estou fazendo um curso técnico à noite e eu conheci alguém, uma garota incrível que trabalha na mesma empresa. Carlos! Cíntia riu através das lágrimas. Isso é maravilhoso. Eduardo apareceu da sala, estendendo a mão para Carlos. Bem-vindo de volta. Como foi a viagem? Tranquila, Sr. Queiroz. E obrigado por tudo, pela oportunidade, pela confiança. Carlos hesitou. Pelo que o senhor fez por mim e pela minha irmã. Sei que não mereço, mas todos merecem uma segunda chance. Eduardo o interrompeu gentilmente. Você aproveitou a sua. Isso é o que importa. Durante o jantar, Carlos contou sobre sua nova vida. O apartamento pequeno, mas aconchegante que dividia com um colega, os planos de crescer na empresa, a namorada que o fazia querer ser uma pessoa melhor. Eu estava pensando, ele disse, olhando nervosamente para Cíntia, em me mudar de vez para Belo Horizonte, fazer minha vida lá. Mas quero que saiba que você não precisa mais cuidar de mim. Você já fez tanto, agora é hora de você viver sua própria vida. Cíntia segurou a mão do irmão, sorrindo através das lágrimas de orgulho. Eu sempre vou me preocupar com você, mas estou tão feliz que você encontrou seu caminho. Foi o senhor que me mostrou. Carlos se virou para Eduardo. Naquele dia no escritório, o senhor me disse algo que mudou tudo. Disse que eu não estava apenas destruindo minha vida. Estava roubando a vida da minha irmã. Que cada erro meu era um sonho dela que morria. Isso me quebrou, mas também me acordou. Eduardo assentiu, tocado. Você fez o trabalho duro, Carlos. O mérito é seu. Mais tarde, quando Carlos se despediu para voltar ao hotel, Cíntia o abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você, mano. Mamãe e papai também estariam. Eles também estariam orgulhosos de você. Carlos sussurrou. Você nunca desistiu de mim, mesmo quando deveria ter desistido. Te amo, irmã. Naquela noite, depois que Maria adormeceu, Eduardo e Cíntia se sentaram no terraço da mansão, sob um céu estrelado. Ele a envolveu em um cobertor e a puxou para perto, seus corpos se encaixando perfeitamente. Você está pensativa, ele observou beijando seu cabelo. Estou pensando em como a vida muda, Cíntia disse suavemente.
Há 6 meses eu estava desesperada, quebrada, sem ver saída. E agora tenho tudo. Nós temos tudo, Eduardo corrigiu. Você, eu, Maria, Carlos encontrando seu caminho. É mais do que eu imaginei ser possível novamente. Cíntia se virou para olhá-lo, seus olhos brilhando à luz das estrelas. Você me salvou, Eduardo. Naquele dia, quando aceitou me dar uma chance... Não, ele a interrompeu gentilmente. Nós nos salvamos, mutuamente. Você me ensinou a ser pai novamente, a sentir novamente, a amar novamente. E Maria, Deus, Maria é uma criança completamente diferente por sua causa. Como se invocada pelo nome, Maria apareceu na porta do terraço, arrastando seu cobertor favorito. Não consigo dormir, ela disse com aquela voz sonolenta de criança. Vem cá, princesa, Eduardo disse, abrindo os braços. Maria se aninhou entre eles dois e os três ficaram ali, olhando as estrelas em confortável silêncio. Cíntia sentiu uma paz profunda envolvê-la, aquela sensação de estar exatamente onde deveria estar. Cíntia, Maria sussurrou sonolenta, você vai ficar com a gente para sempre, não vai? Cíntia olhou para Eduardo por cima da cabeça da menina. Ele segurou sua mão entrelaçando seus dedos e nos olhos dele ela viu a mesma pergunta. Para sempre, ela prometeu, e significou cada palavra. Na manhã seguinte, Eduardo acordou Cíntia cedo com um beijo suave. Vista algo confortável e vem comigo. Tenho uma surpresa. Intrigada, ela obedeceu. Eles dirigiram por 40 minutos até chegarem a um terreno amplo nos arredores da cidade. Uma casa em construção se erguia no centro. Não tão grande quanto a mansão, mas acolhedora, com amplas janelas e um jardim espaçoso. O que é isso? Cíntia perguntou confusa. Eduardo a guiou até a entrada. Você lembra quando disse que a mansão é linda, mas às vezes parece mais um museu do que um lar? Ela corou, lembrando-se da conversa íntima algumas semanas atrás. Então decidi construir algo novo, para nós três. Ele parou, segurando as mãos dela. Um lugar sem fantasmas do passado, sem memórias dolorosas. Apenas nosso futuro. O que você acha? Lágrimas encheram os olhos de Cíntia enquanto ela olhava ao redor. A sala ampla com lareira, a cozinha espaçosa perfeita para cozinhar em família, o que seria o quarto de Maria, com vista para o jardim. Eduardo, ela sussurrou sem palavras. E tem mais, ele disse, levando-a até um cômodo nos fundos. Pensei que você poderia gostar de ter um espaço seu, para pintar, ler e escrever, todos aqueles sonhos que você adiou. Não é mais hora de adiá-los. Cíntia não conseguiu segurar as lágrimas. Ninguém nunca havia pensado nela assim, em seus sonhos, em suas necessidades, em quem ela poderia ser além de cuidadora. Você vai se casar comigo? Eduardo perguntou de repente, sua voz trêmula de emoção. Cíntia piscou, chocada. O quê? Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão de cimento ainda não acabado, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel simples, mas lindo, uma esmeralda cercada por diamantes pequenos. Eu sei que é rápido, sei que temos apenas alguns meses juntos, mas Cíntia, quando... Você passou 5 anos no escuro. Você reconhece a luz quando ela aparece. Sua voz falhou, emoção crua transparecendo. Você é minha luz. Casa comigo. Seja minha esposa, a mãe da Maria, a dona desta casa e do meu coração. Cíntia caiu de joelhos diante dele, soluçando e rindo ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo profundo, cheio de promessas e amor. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo. Vamos contar para Maria? Ele perguntou. Vamos contar para o mundo todo, Cíntia respondeu radiante. Naquela noite, reuniram a pequena família, Maria, Carlos, que ainda estava na cidade, Augusto e os outros funcionários que se tornaram família. Eduardo ergueu uma taça de champanhe, sua outra mão segurando firmemente a de Cíntia. Quero fazer um brinde, ele disse, sua voz emocionada. Aos recomeços, aos segundos amores, às famílias que escolhemos e às que construímos, e especialmente a mulher que me ensinou que nunca é tarde para viver novamente.
E ao homem que me ensinou que eu mereço ser amada, Cíntia acrescentou, sua voz trêmula, mas firme. E a melhor futura madrasta do mundo. Maria gritou, fazendo todos rirem. Enquanto brindavam, Cíntia olhou ao redor da sala. Para Eduardo com seu sorriso que agora vinha tão facilmente. Para Maria radiante de felicidade. Para Carlos finalmente em paz consigo mesmo. Para aquelas pessoas que se tornaram sua família. A história de Cíntia chegou ao seu final mais feliz. Mas há ainda um último capítulo a ser contado. Um ano depois, Cíntia estava no jardim observando Maria ensinar técnicas de pintura para um grupo de 5 crianças. O pequeno projeto educacional que haviam começado há 3 meses estava florescendo. Professora Cíntia, uma das crianças gritou, Maria disse que você pinta lindas paisagens. Pode nos mostrar? Cíntia sorriu, caminhando até o grupo. Claro que sim, mas depois vocês me mostram o que estão criando, combinado? Ela se ajoelhou ao lado das crianças pegando um pincel. Suas mãos, que um ano atrás tremiam de medo e desespero, agora se moviam com confiança e propósito. Ela havia voltado a pintar, algo que abandonara quando seus pais morreram. Eduardo transformara o espaço que prometeu em um ateliê completo, e ela descobriu que a arte a curava de formas que nem imaginava. Cíntia! A voz de Eduardo ecoou da casa. Temos visita! Ela limpou as mãos e entrou, encontrando Eduardo na sala com 2 visitantes sorridentes. Carlos e ao seu lado uma jovem bonita de olhos gentis e sorriso tímido. Irmã, quero que você conheça Juliana, Carlos disse claramente nervoso, mas feliz. Minha noiva. Noiva? Cíntia gritou correndo para abraçar o irmão. Carlos, quando isso aconteceu? Ontem à noite, Juliana respondeu mostrando o anel simples, mas lindo. Ele me pediu depois do jantar bem sem jeito, gaguejando. Ela riu carinhosamente. Foi perfeito. Cíntia abraçou a futura cunhada, os olhos cheios de lágrimas. Felizes. Bem-vinda à família, e Carlos? Ela segurou o rosto do irmão. Estou tão orgulhosa de você. Aprendi com a melhor, ele disse, abraçando-a forte. Você nunca desistiu de mim. Agora quero construir com Juliana o que você construiu com Eduardo. Uma família de verdade. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora e Maria adormeceu exausta de tanta excitação, Eduardo e Cíntia se sentaram no balanço do jardim, sob um céu estrelado. Você está feliz? Ele perguntou suavemente, entrelaçando seus dedos. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu honestamente. Às vezes ainda acordo e acho que estou sonhando, que tudo isso é impossível demais para ser real. É real. Eduardo a puxou mais perto. Cada momento difícil, cada lágrima, cada medo, tudo nos trouxe até aqui, e eu não mudaria nada. Eles ficaram ali por horas, balançando gentilmente, planejando o futuro, o casamento, a lua de mel que fariam os 3 juntos, porque Maria insistiu, os planos para o espaço comunitário, a possibilidade de adotar outra criança no futuro. Maria mencionou que gostaria de ter um irmãozinho. Eduardo comentou casualmente. Cíntia riu, surpresa. Ela mencionou mesmo. O que você acha? Acho, ele disse, puxando-a para seu colo, que qualquer criança seria sortuda em ter você como mãe. Então sim, quando estivermos prontos, uma família ainda maior. Cíntia enterrou o rosto no pescoço dele, inalando seu cheiro familiar e reconfortante. Como é que eu tive tanta sorte? Não foi sorte, Eduardo disse firmemente. Foi coragem. Você teve coragem de aceitar aquela proposta, de se mudar para cá, de abrir seu coração novamente. A coragem trouxe você até aqui. 3 meses depois, em um jardim decorado com milhares de flores brancas e luzes de fadas, 2 cerimônias aconteceram. Carlos e Juliana se casaram primeiro, uma cerimônia simples, mas emocionante. E então, enquanto o sol se punha em tons de rosa e laranja, Eduardo e Cíntia trocaram votos diante de todos, que amavam. Cíntia, Eduardo disse, sua voz firme, mas emocionada. Você entrou na minha vida quando eu estava perdido na escuridão. Me ensinou a ser pai, me ensinou a sentir, me ensinou que está tudo bem deixar os muros caírem. Prometo passar o resto da minha vida te amando, te apoiando e te lembrando todos os dias do quão extraordinária você é. Cíntia respirou fundo,
as lágrimas já escorrendo. Eduardo, você me salvou quando eu mais precisava. Mas mais do que isso, você me mostrou que eu merecia ser salva. Que eu merecia ser amada, não apenas útil. Prometo te amar em cada dia bom e em cada desafio. Prometo ser a parceira que você merece e a mãe que Maria precisa. E prometo nunca esquecer que juntos podemos sobreviver a qualquer tempestade. Quando o oficiante disse, pode beijar a noiva, Eduardo puxou Cíntia para um beijo profundo enquanto todos aplaudiam. Maria correu para abraçá-los e os três ficaram ali, entrelaçados, uma família finalmente completa. Fim. Reflexão final. Quantas vezes nos sentimos quebradas, sem saída, carregando o mundo nos ombros? A história de Cíntia nos lembra que a força não vem de nunca cair, vem de ter coragem para se levantar. Que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E que nunca, nunca é tarde demais para recomeçar e para encontrar o amor que merecemos. E você? Está pronta para seu próprio recomeço? Que parte da história de Cíntia mais tocou seu coração? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar outra mulher que precisa ouvir que ela não está sozinha. Obrigada por ter ficado até aqui, curta e se inscreva no canal. Até a próxima história de romance e superação.